Olá, como vai você? Sou Maximilian Köberle, sou advogado, especialista em holding familiar e hoje eu vou contar para você três casos em que a holding familiar, três casos, três famílias, e que a holding familiar vem como solução eficiente, mais barata e que traz uma paz de espírito para quem está procurando resolver, deixar tudo organizado, evitar confusão na hora do inventário. Então, o primeiro caso é o caso do Roberto. O Roberto é empresário. Ele tem quatro negócios diferentes, pequenos, mas são negócios economicamente viáveis, em funcionamento, e que ele montou com muito sacrifício ao longo da vida dele, né? Trabalha na área no ramo imobiliário. Ele tem uma construtora, ele tem uma imobiliária, ele tem uma empresa de materiais de construção, tem uma incorporadora. E qual que é a preocupação dele? A preocupação é como é que vai ficar isso na hora de transferir para os filhos. Os filhos não estão engajados nos negócios ainda, então ele quer deixar isso arrumado para a hora que for preciso já existir uma organização desse patrimônio que acaba se confundindo com os bens da família. Então ele queria deixar isso bem planejado. O segundo caso é um casal de idosos na casa dos 60 anos que vive de renda de aluguéis. Então são em torno de 10 casas para locação e gerando um rendimento de em torno de R$ 35.000 por mês e gerando um imposto de renda sobre locações, sobre rendimentos de locação, em torno de R$ 9.000 por mês. E o terceiro caso é o caso de um fazendeiro. O nome dele é o Carlos. Ele tem 58 anos, uma fazenda de 800 hectares e um valor de patrimônio astronômico. E a preocupação dele é com o custo de inventário na hora de passar isso para os filhos. Então, basicamente, três famílias diferentes, mas o mesmo problema, né? A gestão desse patrimônio e a transferência para os filhos. No caso do Roberto, que era o empresário, ele diz que ele não consegue dormir com um problema desse, porque gerenciar negócios, a gente sabe, um negócio já é difícil, né? Imagina quatro negócios sozinho, então tudo de cabeça. Então ele sócio de quatro empresas, todas as quatro empresas com potenciais riscos que podem invadir o patrimônio da família. Então ele estava muito preocupado com isso. É uma preocupação natural. Como que se faz uma holding familiar nesse caso? O ideal é separar o, o patrimônio por ativos, por espécies de ativos, para que um ativo, o risco de um ativo não contamine o outro e vice-versa. Aqui no caso, o ideal é a gente ter são quatro empresas diferentes, as quatro com potenciais riscos umas para as outras, então o ideal é que elas fiquem separadas e em cima delas fique uma controladora. E o Roberto, então, ele seria controlador na controladora. E a controladora controla as empresas e nada impede que ele seja o administrador de todas elas, mas também abre caminho para uma profissionalização dessa gestão para que sobre mais tempo para ele aproveitar a família ou se dedicar a novos negócios ou aperfeiçoar os próprios negócios. Então, para ele fazer o que ele quiser, se ele quiser. Se não, ele pode continuar, né, na administração das quatro empresas também. É uma opção dele. E com essa organização é fácil para ele explicar para os filhos como é que funciona cada coisa e cada cesta de atividades fica independente da outra. Então a gente tem um benefício para a organização desse patrimônio e isso acaba trazendo tranquilidade. O nosso cérebro é assim, quando a gente enxerga as coisas organizadas, a gente fica mais tranquilo. Quando está meio caótico, a gente fica preocupado, achando que procurando chifre em cabeça de cavalo, mas depois que você organiza isso, fica mais factível, traz mais conforto, traz mais harmonia, traz mais paz de espírito e o empresário pode dormir com mais tranquilidade. Então, a holding familiar não é sobre ter mais dinheiro, mas é sobre ter tranquilidade. Ah, no segundo caso, da família Martins, são 10 imóveis, e aí a rendimento de aluguel vai pagar até 27,5%. A gente tem a faixa de isenção, tem a faixa
de alíquotas diferenciadas, mas o teto é a partir desse valor de R$ 35.000 já é o teto, da alíquota máxima que é 27,5%. E aí a gente tem em torno de R$ 9.000 por mês de imposto e existe um risco aí de eventualmente ter um conflito, algum problema com o inquilino, que isso pode, né, pode cair no telhado, sei lá, alguma coisa assim. Então existe um risco de uma coisa, de haver uma contaminação, um processo, e que esse processo contamine o patrimônio da família. Então olha que curioso, o processo de locação, ele é uma prerrogativa do possuidor, não do proprietário. Pensa, por exemplo, se você vai numa imobiliária e quem faz a locação para você é o pessoal da imobiliária que te entrega a chave. O que representa a entrega da posse? É a chave, né? De um carro, é um carro para locação, um imóvel para locação. Então, a prerrogativa de fazer uma locação é de quem está na posse do bem. Se eu vou na imobiliária e o corretor me entrega a chave, eu posso entrar no imóvel e tô usufruindo daquele imóvel, mesmo não tendo combinado com o proprietário. Então, o que a gente faz? A gente separa a pessoa jurídica que vai ser a proprietária dos imóveis é uma, e a pessoa jurídica que faz a locação dos imóveis é outra. Então, a gente consegue separar esse risco da locação e da propriedade, reduzindo o risco e isolando eles, né? Então, se for algum problema só de locação, resolve na empresa de locação. E se for problema realmente que envolva a propriedade, aí acessa a, a outra pessoa jurídica. Mas aqui um dos grandes benefícios é que aquele imposto que pela pessoa física pagava 27,5%, pela pessoa jurídica vai pagar pelo lucro presumido, vai pagar em torno de 14,33%. Então a gente tem uma redução em torno de R$ 4.800 por mês, em torno de R$ 58.000 por ano. Já no primeiro ano já tem um benefício significativo e além disso tem uma proteção desse patrimônio, que não dá nem, que é intangível, né? O valor aqui fica intangível. E por fim a gente tem o terceiro caso, que é o caso do Carlos, que tem a fazenda, e aí o ITCMD sobre essa fazenda ficaria em torno de R$ 400.000. E o ITCMD teria que ser pago à vista, né? Então é um risco, é um valor muito grande, mesmo para quem tem um patrimônio grande. Via de regra, ninguém tem R$ 400.000 em liquidez, né? Com liquidez suficiente para desembolsar para pagar imposto, né? Esse dinheiro é muito mais bem investido, gera muito mais recursos se tiver investido num negócio do que se ficar parado esperando vir a conta do imposto, né? E além disso, existe o risco de é, ficar sem fluxo de caixa e prejudicar o andamento das atividades da fazenda. Então, na holding rural, é possível fazer esse processo de transferência, de planejamento e transferência do patrimônio para a geração seguinte de uma forma definitiva, no sentido de poder ser resolvido rapidamente, mas com uma flexibilidade de ser desfeito a qualquer momento também. Porque aqui a gente saiu do direito civil, que tem aquela regra rígida, determinada, uma regrinha pronta, e a gente entra no direito empresarial, onde o que impera é a flexibilidade, exatamente para estimular os negócios. Toda a legislação empresarial ela é feita de forma a atender às variáveis de cada negócio. Então, tem um negócio que precisa ter uma ferramenta de gestão mais ágil, uma flexibilidade na opção tributária, uma negociação entre sócios com mais liberdade. Então, a legislação vem sendo aperfeiçoada constantemente para dar essa liberdade no âmbito dos negócios e que é utilizado há décadas no Brasil e validadas, aperfeiçoadas e incrementadas. Então, dentro de uma holding rural, isso também é possível fazer com muita eficiência e com em um curto período de tempo. Então, nesse caso, a continuidade dos negócios ficou garantida e o custo tributário ficou significativamente reduzido. Por quê? Porque não tem imposto de renda sobre ganho de capital. A legislação permite essa opção. Não tem TBI também, porque a legislação também garante essa imunidade. E o ITCMD aí vai ser conforme o capital social da pessoa jurídica, e essa é uma questão que pode ser definida por liberalidade
dos sócios. Então, fica uma opção definir qual que é o valor desse capital social da holding. O que tem em comum nesses três casos? Não era só uma questão de economia de impostos. Nos três tinha uma preocupação também de transferência desse patrimônio, de organização, de proteção, é, que pudesse oferecer paz de espírito, que eles pudessem dormir tranquilamente e que eles pudessem se preocupar com outras coisas, não com impostos e com a organização desse patrimônio. A família Martins ganhou eficiência, segurança. O João Carlos conseguiu garantir a transferência do legado para os três filhos e o Roberto conseguiu dormir tranquilo, né? Então todos conseguiram o sucesso do que eles precisavam através de uma solução eficiente, moderna e com bastante versatilidade na solução. Se você se identificou com esses cases, comenta aqui embaixo que eu respondo para você e principalmente se você tem herdeiros e patrimônio, esse é um assunto que precisa estar na sua pauta para você poder decidir e resolver. O que é mais importante é resolver, não só ficar poluindo a mente o resto da vida, mas pegar a situação, dar uma solução para ela e aí poder seguir para fazer o que você mais gosta. Tudo bem? Então foi um prazer, espero que você tenha gostado. Dê o like se gostou, se não gostou, dê o dislike. E se você acha que isso tem que ser comentado, discutido em família, compartilha com seus familiares, com seus amigos e ativa o alarme, aquele sino, para você ficar sabendo quando tiver novos vídeos, tá bom? Valeu, até logo!